Queria pedir para você aí que está passando no vídeo, não pula esse vídeo, por favor, em nome de Jesus. Se inscreve aí no nosso canal, ouve a palavra até o final, deixe um like, né, compartilha para mais pessoas no grupo de WhatsApp. E vocês, irmãos, que não é inscrito no canal ainda, nos ajude para que a gente possa propagar a palavra de Deus, amém? Amém? Todos aqui são inscritos no canal, né? Tem alguém aqui que não tem, depois os irmãos da porta aí, pega eles. Pode se assentar, amados, por favor. Eu vou fazer uma pergunta para começar a palavra. Quem aqui quer ser feliz aqui essa noite? Amém? Você que está em casa, você quer ser feliz? Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Como assim, pastor? Tem uma frase de Richard Sieberts que diz assim: as coisas espirituais vão contra a natureza. Por quê, pastor? Porque o céu fica acima das montanhas. Eu vou repetir para que você entenda. As coisas espirituais vão contra a natureza, porque os céus ficam acima das montanhas. Então aquilo que Deus tem preparado para nós, nem montanhas podem nos parar. Amém, amado? Em nome de Jesus. Só que, amados, Tiago, ele começa a carta dizendo assim, não, pega aí comigo aí, por favor, preciso de 5 irmãos para me ajudar a pregar. Alan é um deles, por favor, me ajuda. 5 irmãos, não vos enganeis, ou em outras versões, erreis. Por que será que Tiago começa assim? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque a possibilidade de engano nas nossas vidas é constante. A gente já acorda com a possibilidade de nos enganarmos. Porque às vezes Deus dá uma palavra para nós e muitas das vezes nós ouvimos o homem. Então a possibilidade de nós nos enganarmos é muito grande. Como assim, pastor? Você já imaginou que quantas pessoas erram por engano? Nós muitas das vezes já erramos por engano. Quantas pessoas, caem no engano de achar que algo apalpável pode ser trocado por algo eterno? Irmãos, Tiago ele começa assim: irmãos, não vos enganeis. Ele está falando assim, você não pode se enganar. Porque, irmãos, nós já lutamos contra os outros, não é isso? Quantas pessoas ao nosso redor não tentam nos enganar? Quando a gente vai comprar algo, quando a gente está trabalhando, eu queria pedir para os irmãos só abrirem a porta, por favor, que eu estou aqui já. Obrigado, amado, eu agradeço. Deus, nome, pode abrir tudo, por favor. Irmãos, sei que vocês estão aí embaixo, mas aqui o negócio é... Então, irmãos, você já prestou atenção que um dos piores erros não é os outros nos enganar, mas é a gente se enganar? E você já imaginou quantas pessoas não enganam a si mesmo? Quantas pessoas já não fraudaram seus próprios projetos, seus próprios sonhos, porque se enganaram no meio da caminhada, no decorrer? Porque, irmãos, quando a gente é enganado por outro, é até justificável, não é isso? Porque às vezes tem pessoas que querem passar a perna em nós, não é isso? Mas o cúmulo, irmãos, é nós nos enganarmos. Por isso que Tiago ele começa, irmãos, não vos enganeis. Ele não está falando para ninguém lá fora, ele está falando assim, não vos enganeis, meus amados irmãos. Está falando para nós, não está falando para outra pessoa lá fora. Por quê, pastor? Porque seria como pedir assim, irmão, se engana. Mas ele está alertando para que ninguém se engane, né? Por quê? É como aquele ditado, né? Me engana que eu... Só os irmãos que pegaram. Me engana que eu... Né? Às vezes tem pessoas que vêm tentar nos enganar e a gente fala assim, não, me engana que eu gosto. Mas muitas das vezes nós caímos nesse laço de Satanás, irmãos. E Tiago aqui, irmãos, essa carta, para que você entenda, ela é direcionada para os crentes. Para que a gente corrija algumas coisas nas nossas vidas. E o que seria me defender, pastor? Me proteger. Deveria ser o normal da vida, não é isso? Porque alguém aqui gosta de se machucar, de se enganar, de ser enganado pelas pessoas. Então quem deve ser o primeiro a se proteger? Nós mesmos. Então por que, pastor, que Tiago ele é tão taxativo em falar isso? Porque, irmãos, infelizmente, muitas das vezes nós esperamos que a felicidade vem de coisas lá fora. Talvez você entrou aqui e tenha achado que o teu casamento vai te fazer a pessoa mais feliz deste mundo. Talvez você entrou aqui e achou que o teu trabalho, que agora você subiu de cargo, você vai se tornar feliz. A tua família vai te tornar o melhor lugar do mundo. Talvez você pagava aluguel, comprou uma casa, e talvez você ache que isso será o motivo da tua felicidade, mas isso não será o motivo da tua felicidade, porque a Bíblia diz que todo dom perfeito vem lá do alto. Então a felicidade verdadeira não está em coisas apalpáveis. A felicidade verdadeira está em ter a presença de Deus, está em ter o próprio Deus dentro de nós, está em caminhar com Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quantas pessoas a gente não conhece? Eita glória!
Quantas pessoas a gente não conhece que não tem uma casa, mora num lugarzinho muito simples, e elas são mais felizes do que pessoas que têm riquezas grandes, porque elas não têm coisas palpáveis, mas elas têm a presença de Deus, elas têm a ajuda de Deus. Conta-se uma história, irmãos, que um rei ficou doente, e disseram para ele que essa doença era a doença da mente, e ele tinha que procurar a pessoa mais feliz do reino, para que ele pudesse ser curado. E ele começou a procurar em todos os lugares, e não achou, e falaram para ele, tem uma pessoa que é muito feliz, ela mora lá onde Judas, depois que Judas perdeu as botas, só para você entender. E ele foi junto com seus cavaleiros, seus guardas, e quando chegou lá, era um barraquinho. Ele chegou lá, tinha um homem carpinando a grama, o pasto, e aí ele mandou chamar aquele homem. O rapaz veio rápido, ele falou, entra na minha casa, só que não tem aonde sentar, senta no chão. E a primeira coisa que o rei perguntou, como me mandaram vir aqui, que diz que você é a pessoa mais feliz deste mundo, e eu não estou vendo que você tem nada, você não tem nem aonde pôr as pessoas para sentarem dentro da tua casa. Esse homem olhou para o rei e falou assim, a verdadeira felicidade não está em ter coisas apalpáveis, mas em ter a presença do Espírito Santo de Deus. Porque as coisas espirituais ninguém pode ver, irmãos. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, ninguém pode te dar a não ser Deus. Então você pode ter aonde sentar, você pode ter um reinado, mas se você não tiver Deus como o centro da tua vida, não vai adiantar de nada. Então você pode correr atrás de um bom casamento, você pode correr atrás de um bom carro, você pode correr atrás de um bom trabalho, você pode correr atrás de uma boa faculdade, mas se isso não estiver junto com Deus, não vai adiantar de nada, você vai se enganar. Por isso que eu creio que Tiago está falando assim, irmãos, não se engane. Essas coisas aí, elas são passageiras. É importante trabalhar ou não é, irmãos? É importante correr atrás dos sonhos ou não é? Mas o mais importante é entender, irmãos, que se Deus não estiver no meio de tudo isso, vai ser como um saquetel furado. Irmãos, eu já vi pessoas, eu vou falar aqui para você. Vamos pegar firme com Deus? Vamos, mas eu preciso primeiro pagar uma dívida. E ela foi lá e pagou a dívida, e quando pagou a dívida, ela começou a projetar outras coisas, mas não firmou na presença de Deus. Eu conheço pessoas que pagam aluguel, e aí elas correram atrás do sonho, e ela falou, quando eu tiver uma casa própria, eu vou servir a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, e elas adquiriram a casa própria, e colocaram agora o próximo passo, o carro para a sua casa. Então você vai entender, irmãos, que sempre a gente vai tentar preencher aquilo que deveria ser preenchido com Deus, com coisas que são passageiras, achando que vai nos trazer a felicidade, e por isso que nós nos enganamos. Por isso que hoje tem muitas pessoas em depressão, pessoas com síndrome de pânico, pessoas que têm um rio de dinheiro, dá para jogar fora, mas quando entra em casa, toma remédio, irmãos. Quando entra em casa não conseguem dormir, porque não entenderam ainda que a verdadeira felicidade está em ter Deus como centro da sua vida. Por que, pastor, o senhor está me falando isso que é verdadeiro? Irmãos, olha o versículo seguinte, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são da onde? Então, irmãos, nada que você tiver aqui nessa terra, pode ser a riqueza que for, pode ser milhões de pessoas ao teu redor, vai te preencher verdadeiramente, a não ser o que vem lá do alto, porque todo dom perfeito vem lá do alto. Pode ver que as coisas simples de Deus nos trazem uma felicidade imensa, mas as coisas do homem não conseguem completar o nosso ser. Quem concorda comigo aqui diz um amém. Tudo que é bom vem de Deus. Irmãos, não adianta você procurar em outro lugar. Eu não falei nada para o evangelista Márcio do primeiro louvor. Eu já procurei em outros lugares, outras pessoas, tantas riquezas. Eu não falei nada com ele, irmãos. E era que Deus já tinha me dado a palavra. Mas, irmãos, o Espírito Santo, ele é perfeito, para que você entenda que você vai procurar em pessoas, em lugares, em coisas, e você não vai encontrar a felicidade. Irmãos,
Deus é a fonte de toda felicidade. Você está entendendo? Deus tem felicidade para você. Deus é a fonte de todo amor para a tua vida. Deus é a fonte de toda a paz sobre o teu lar. Deus é a fonte de toda alegria. Você quer ser alegre? Entregue a tua vida totalmente para o Senhor, irmão. Irmãos, Deus deve ser o nosso combustível, sabe? Que deve queimar dentro de nós. O que eu quero dizer para você aqui, irmãos, se você quer ser feliz, tudo tem que vir de Deus. Eu fui fazer algo, irmãos, e eu tenho pedido direção de Deus há muito tempo, para que Deus encaixe as coisas, porque as coisas de Deus é maravilhosa, irmãos, e eu posso falar de mim. E às vezes você fica orando por coisas, e aí Deus vai tirando, e você fica murmurando, mas não, às vezes Deus está preparando algo, aleluia, amém, isso mesmo. E às vezes a gente fica murmurando, às vezes Deus tira até pessoas do nosso meio de amizades, que às vezes a gente acha que seria maravilhoso andar com elas, e às vezes Deus está preparando amizades melhores lá na frente. Às vezes Deus tira a gente de um trabalho que a gente acha que é o trabalho perfeito, salário ótimo, mas você vai ver, Deus nos põe em lugares melhor, porque aquele que honra a Deus, Deus o honra. E aí o que eu estou querendo dizer para você, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que se atentamente eu e você obedecer, nós não vamos precisar correr atrás de nada, porque as coisas vão correr atrás de nós, as bênçãos de Deus vai correr atrás de nós, irmãos. Mas primeiro nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Irmão, já viu aquele ditado? Muito sem Deus é, e pouco com Deus é? É uma realidade ou não é, irmãos? Ontem o irmão estava dando um testemunho no monte, olha só, ele falando que em um momento da caminhada, ele estava passando dificuldade, só que ele não falou para ninguém, compartilhou com ninguém, todo mundo olhava para ele e achava que eles estavam bem, e ele falou que quando olhou para a despensa não tinha nada, e ele compartilhou assim que daqui a pouco bate o pastor na porta dele, irmão, vim trazer uma cesta básica, ele olhou para a esposa dele e começou a chorar, irmãos. O que eu aprendo com isso, irmão? Quando você faz a vontade de Deus, Deus sabe de todas as tuas necessidades, e Deus só tem o que é bom para nós, Deus só tem o que é perfeito, porque tudo que vem do alto não traz dor, irmão, não traz ansiedade, não traz nenhum friozinho na barriga, tudo que vem do alto, irmão, só vem para trazer paz. Então se tem alguma coisa que você está fazendo e não está te trazendo paz, não se engane a si mesmo, espere a vontade de Deus que é melhor para você. Às vezes Deus está te colocando num momento para que você possa entender que é só um trabalhar de Deus para aquilo que Deus está preparando para você lá na frente. E às vezes é difícil decidir, irmãos, porque a gente precisa romper em fé, irmãos. E aí eu falei aqui, eu vou voltar a repetir, irmãos, ter fé não é fácil, falar de fé é fácil. Ter fé, irmãos, é eu saber que eu vou pisar aqui e tem um chão embaixo, mas com Deus é diferente, é eu saber que eu vou pular num precipício e Deus vai me guardar. Como que pode isso, irmãos? Você está entendendo? Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Não existe outro combustível, não existe outro alimento a não ser Deus para as nossas vidas. Irmãos, tem pessoas aqui, eu não sei se é só eu, mas Deus está falando aqui, não é só comigo, que a gente já deu cabeçada demais. A gente já deu muito murro em ponta de faca, a gente já se machucou demais. Será que não está na hora da gente mudar a nossa postura? Será que não está na hora da gente voltar para a presença de Deus? Voltar como criança na presença de Deus, para que o Senhor prepare agora. Irmão, eu já estou com 40. Eu falei, eu não quero mais ficar dando murro em ponta de faca, porque eu já perdi muito tempo. Está entendendo? Então eu quero viver algo extraordinário, não quero mais viver algo ordinário. Porque ordinário é algo muito visível. E eu falei no União, eu queria falar aqui rapidinho, irmãos. Ter fé é você glorificar antes de chegar. Não sei se você está entendendo. Sabe a porta de emprego que você está buscando? É você já começar a agradecer por ela. Sabe, aquela pessoa que você está orando por ela para ser liberta, é você já começar a agradecer, porque Deus já fez. Porque fé é isso, irmão, é enxergar algo que ainda não aconteceu. Porque fé, quando acontece, não é fé, é razão. Você concorda comigo? Aconteceu, eu agradeço. Não, isso não é fé, isso é razão. Agora a fé não sei se você está entendendo, algo que você tem pedido a Deus, Deus já está preparado lá, já. Ei, esse Deus é o mesmo Deus que dá promessa para Abraão, mas quando Abraão chega lá, Deus não chega depois,
Porque Deus já está lá, não sei se você está entendendo, Deus deu a promessa, e quando você chegar lá, Ele já vai estar lá. E aí, irmãos, por isso, irmãos, nós não podemos pedir, presta atenção no que eu vou te falar, para que Deus te faça feliz, que nos faça feliz, e ao mesmo tempo, a gente não dá mínima para Deus. Eu vou repetir, não peça essa noite para Deus te fazer feliz, se você não está disposta a abrir mão de algumas coisas, para viver intimidade com Deus, porque Deus não vai cumprir, porque tudo, meus irmãos, vem através da obediência. Abraão obedeceu e alcançou aquilo que Deus tinha falado para ele. José obedeceu e alcançou aquilo que Deus tinha falado para ele. Davi obedeceu e alcançou aquilo que Deus tinha falado para ele, irmãos. Porque a obediência agrada a Deus, e por agradar a Deus, Deus abre todo o caminho, vai despedaçando todas, sabe, aquilo que está atrapalhando nas nossas vidas. Então, irmãos, o que eu quero falar para você, Deus não pode te dar uma paz, felicidade longe dEle. Não tente pedir que você seja a pessoa mais feliz deste mundo e fique longe de Deus. Tem pessoas que eu fico assim, eu falo, Jesus, não é possível, eu sou meio doido. Não, eu quero viver algo maravilhoso de Deus. Vamos lá, irmão. Mas é assim, vem para a reunião de oração, vem para os trabalhos nos lares, vem para os cultos, vamos fazer a obra lá fora. Não, ainda estou ocupado. Como que eu quero viver algo de Deus se eu não quero entregar a minha vida para Deus? Porque, irmãos, olha o final do texto diz assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Irmãos, em Deus não há trevas. Você pode ir de olhos fechados, que Deus vai te levar para um lugar maravilhoso, para um lugar glorioso. Você quer que a luz chegue dentro da tua casa? Comece a chamar a presença de Deus para dentro da tua casa. Você quer que a luz chegue lá no teu trabalho? Comece a levar a presença de Deus para o teu trabalho. Você quer que não haja variação de sombra nem de dúvida? Comece a entender que Deus deve ser a essência da tua vida. O texto diz o que, irmãos? Olha só, ele está falando de promessas que vêm do alto, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Vou fazer uma pergunta, você levante a mão. Você já passou por uma pessoa que, tipo assim, ela te prometeu algo e quando chegou para cumprir, ela deu para trás? Só você que já passou por isso. Sabe, você esperou, ela falou a palavra dela, ela voltou, porque o homem, ele é instável, ele é falho. Mas Deus não, irmãos, em Deus não há variação nem sombra de mudança. Eu quero que você entenda que aquilo que Deus falou sobre a tua vida pode passar o tempo que for, vai se cumprir, porque aquele que começou a boa obra vai completar até o dia final. Ele não é homem e nem filho do homem para que minta ao meu e ao teu respeito, mas ele vai cumprir. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. O que você precisa é descansar, é confiar no Senhor. Irmãos, quando eu leio esse texto, Tiago está falando para você, para o povo ali, gente, pare de se apegar a essas coisas que elas são passageiras, mas aquilo que Deus prometeu para nós, não, é eterno. E aí, irmãos, o versículo 18, ele diz assim, ó, pois segundo o seu querer. Eu não sei se você está entendendo. Você acha que Deus quer o nosso mal? Tem algum pai aqui que deseja o mal para os seus filhos? Tem algum vô aqui que deseja o mal para os seus netos? Jamais. A gente quer que eles sejam as pessoas mais felizes deste mundo. Eu fico imaginando, irmão, se nós que somos homens maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, aos nossos netos, eu fico imaginando Deus Todo-Poderoso que nos criou às imagens e semelhança dele. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. A palavra vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra e foi criando. Mas quando chegou no homem, a Bíblia não diz que Deus criou, que Deus formou. Você está entendendo como que você é diferenciado para Deus? Deus não te criou, Ele te formou. Desse jeito, dessa forma, as pessoas podem falar o que quiser, podem apontar o dedo, Satanás pode falar para você que não vai dar certo, mas Ele te formou para a glória dEle.
Alguém pode ler Salmos 1, versículo 2, rapidinho para mim? Deixa a tua Bíblia marcada e lê Salmos 1. Queria dizer para você que se você estiver no Senhor, se você estiver plantado no Senhor, tudo que Deus está falando aqui esta noite vai acontecer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um irmão, rapidinho, bem alto. Olha só. Acho que você leu só o primeiro, não foi isso? Ou 2? Irmãos, se nós queremos ser felizes, há um conselho de Deus para nós. Medita nele dia e noite, porque a luz vai transbordar nas nossas vidas. Irmãos, o que nós precisamos entender, que o nosso alvo é Deus, e o alvo de Deus é nos abençoar, você sabia disso? O propósito de Deus é nos abençoar, é que nós saímos das bênçãos de Deus, nós saímos dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. E é tão interessante, irmãos, que quando nós entendemos que por meio da palavra dele, ele criou todas as coisas, mas por meio da palavra dele há promessas para nós, nós temos que parar, e aqui eu falei isso essa semana nós no carro, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, Deus colocou algo para nós, não deu uma palavra, e a gente tem a mania de pegar as partes negativas. Deus já falou que vai fazer, mas aí nós colocamos, mas e se? Sabe que isso acontece, irmãos? A gente bloqueia as bênçãos de Deus. Sabe por quê, irmão? Não sei se você está entendendo. A gente tem um poder de abençoar e também de amaldiçoar, mas também a gente tem um poder de pegar as bênçãos no momento certo. Como assim, pastor? Eu falei isso quinta-feira, irmãos. Nós precisamos entender que em muitos momentos Deus faz um milagre, Jesus faz um milagre, não é isso? Mas tem momentos que nós precisamos provocar o nosso milagre. Como assim, pastor? Eu vou falar para você. Havia uma mulher enferma há 12 anos. E essa mulher, ela não tinha condições de nada. Irmãos, mas ela tinha uma fé que se ela tocasse na orla de Jesus, ela seria curada. E sabe o que ela fez, irmãos? Ela não ficou em casa esperando Jesus ir lá bater na porta dela. O que ela fez? Ela saiu do lugar dela, ela enfrentou uma multidão e ela tocou. Ela foi lá e provocou o milagre dela. Não que ela fez o milagre, Jesus fez o milagre. Mas a fé dela não ficou só naquilo parado. A fé dela foi de prática. E ela alcançou a orla, passando pela multidão. Então ela provocou o milagre dela. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Para nós usufruirmos de tudo que Deus está falando aqui, o querer de Deus para nós, irmão, se Deus nos gerou, Ele quer nos transformar nas pessoas mais felizes deste mundo. Então a verdadeira felicidade está em Deus. Não tente adquirir em outra coisa, por favor. Saia daqui com isso martelando na tua cabeça. Pastor, eu tenho passado dias de trevas, dias difíceis sobre a minha casa, sobre a minha família, meu casamento, os meus filhos. Eu tenho passado momentos difíceis. Eu quero aqui dar uma palavra de Deus para você. Isso vai passar se você entender esta noite que a verdadeira felicidade está em ter a presença de Deus. Então, irmãos, o nosso casamento não vai nos levar à felicidade total. A nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa faculdade, não vai nos levar à plenitude. Só Deus pode nos levar à verdadeira felicidade. Irmãos, por quê, pastor? Porque você já imaginou como os relacionamentos variam? Quem é casado aqui sabe como que é. Às vezes a gente está tão bem, né? Meu chuchu, meu bem, meu amorzinho, e uma melação. Mas aí tem uns dias que é só Jesus na causa. É ou não é? Porque nós somos, o ser humano, ele é variável, irmãos. Ele não consegue manter uma constância porque a gente não consegue. Eu não sei se você está entendendo. Você pode basear a tua vida no teu relacionamento, mas isso não vai te trazer uma felicidade verdadeira. Isso vai te trazer uma felicidade se Deus estiver presente no seu relacionamento. Irmãos, começou um relacionamento e não tem a presença de Deus, cai fora. Cai fora que o chicote vai estralar. Você está entendendo? E eu não estou falando só de marido e mulher não, de namorados não. Eu estou falando de pessoas lá fora que a gente às vezes arruma amizade.
Uma irmã da igreja falou assim para mim: pastor, eu estou trabalhando e tem uma pessoa lá que é a única que eu converso e ela só fica falando mal de Deus, fica falando mal de Jesus. Como que eu devo agir? Aí eu falei, fiz uma simples pergunta para ela: você acha que Jesus ia ser agradado da tua vida? Porque a Bíblia diz assim: aquele que me negar diante do Pai, ou diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então precisa responder mais alguma coisa? Irmão, quem não ajunta, espalha. A gente precisa selecionar melhor quem anda do nosso lado. Às vezes, irmãos, eu prefiro ter uma amizade que é cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, cheia de conteúdo da palavra de Deus, do que ser cercado de uma multidão que não tem nada de Deus. Porque eu sei que no momento que eu falar, essa pessoa não vai vir bater nas minhas costas, ela vai vir e vai falar a verdade para mim, mas aquela multidão não vai querer sempre me agradar, irmãos. Já estou encerrando. Então o que eu queria dizer para você: Deus não muda, as pessoas mudam, as coisas mudam. Hoje o Bitcoin é um dos melhores investimentos, não é isso? Né? Mas você já viu o tanto que já caiu? Você já imaginou? Muitas pessoas depositaram o seu futuro no quê? No Bitcoin. E quebraram. Outras foram ao contrário. Lá atrás, diz que tem uma história de um rapaz que, olha só, foi comprar uma pizza e na época o Bitcoin valia 20 centavos. E ele deu várias moedas de Bitcoin. E passou-se, eu acho que 6 meses. O Bitcoin, cada moeda passou a valer 53 mil reais. Você está entendendo? Uma moeda de Bitcoin. Eu não sei se você está entendendo, as coisas variam, as coisas mudam, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, presente, abençoador, protetor, refúgio, socorro bem presente no momento da tribulação. Aquele que te abençoa quando você menos espera, quando você adora, Ele abre portas sem você pedir, irmãos. Porque Deus é imutável, não há sombra de mudança em Deus. E aí eu finalizo, irmãos, versículo 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela sua palavra, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das criaturas, das suas criaturas. Irmãos, toda vez que eu leio este texto, eu fico imaginando que Deus tem algo maravilhoso para nós, irmãos. Talvez alguém aqui olhe com olhos negativos o que Deus fez com Jesus. Tirou do trono da glória, fez nascer uma manjedoura, sofrer, ser traído, ser furado, ser morto numa cruz. Mas Deus não estava querendo o mal de Jesus. Deus estava nos proporcionando a salvação. E através disso algo maravilhoso estava sendo aguardado para Jesus depois. Porque a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia Ele é motivo de glorificar a Deus. Eu não sei se você está entendendo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E aí Ele passou um tempo e depois Ele subiu e está sentado aonde? Eu não sei se você está entendendo, aquilo que nós achamos que é ruim, Deus Ele sempre transforma em algo bom. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Então, irmãos, quando nós confiamos que o querer de Deus, a vontade de Deus para nós é boa, é perfeita, é agradável, a gente vai entender que Deus tem o melhor dessa terra para nós. Não é só lá no céu, irmãos. Às vezes a gente tem a mania de achar que, não, no céu é o ápice. Mas, irmãos, Deus tem coisas boas para nós aqui também, porque tudo que vem do alto é bom. Então eu quero falar com alguém aqui: se Deus tem te dado uma casa de aluguel, glorifique a Deus, por favor, porque tem pessoas que gostariam de pagar aluguel. Se você tem um carrinho velho, glorifique a Deus, porque tem pessoas que queriam ter o carrinho velho. Se você tem um casamento, tem pessoas que gostariam de ter uma família. Se você tem filhos, agradeça, que tem pessoas que gostariam de ter filho. Então não sei se você está entendendo, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E aí eu finalizo, irmãos, dizendo algo de Deus para você. Para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Deus te escolheu. Você já passou no shopping em frente a um negócio de perfume? O que é aquele pessoal que vende te traz? Papelzinho com o quê? Com uma fragrância, com uma amostra. Eu não sei se você vai entender o que eu vou te dizer. Você é essa amostra de Deus para que outras pessoas sejam perfumadas em nome de Jesus. Eu vou repetir: você é a amostra de Deus para que outras pessoas sejam perfumadas. É tão interessante, irmãos,
que quando nós olhamos para Deus, Deus olha para nós como um pontapé inicial. Porque a Bíblia vai dizer que Deus criou os céus, criou a terra, o mar, os animais. Mas Deus viu que tudo era bom, e aí Ele olhou, aí Ele nos formou a sua imagem e a sua semelhança. O que eu aprendo, irmãos, nós somos as primícias de Deus. Os animais não conseguem, os anjos não conseguem, a criação não consegue, mas eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que isso tem a ver, pastor? Eu sou a pessoa preciosa para Deus, tenho o DNA de Deus dentro de mim. Então, se eu entender que eu devo adorar a Deus, que eu devo entregar a minha vida para Deus, eu vou viver algo extraordinário, eu vou viver algo que o Senhor está preparando para a minha vida, mas para isso eu preciso estar no centro da vontade de Deus, porque tudo que vem lá do alto é bom, é perfeito de Deus para mim. Então, se você quer ser a pessoa mais feliz deste mundo, entenda que é lá do alto que vem a verdadeira felicidade. Amém, irmãos? Amém. Glorifique a Deus, por favor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Para você que está aí nos assistindo, você não é inscrito ainda, se inscreve, compartilha essa palavra, se inscreve no nosso canal. Manda para o grupo de WhatsApp, manda para aquela pessoa lá que está com depressão, porque eu creio que Deus vai falar com ela em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh, glória!